Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Chicão para a nossa reflexão diária, o nosso provérbio diário. Hoje eu quero pensar com você em Provérbios 14:12, que diz o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E como sempre eu quero te fazer uma pergunta: por qual caminho você tem andado? Por qual caminho você tem andado? Eu quero te afirmar o seguinte: nunca existirá apenas um caminho. Nunca existirá apenas um caminho. Serão sempre dois ou pelo menos dois. E quando nós falamos em relação a Deus, quando o assunto é caminhar com Deus, só existem dois caminhos. Ou você caminha com Deus ou você não caminha com Deus. Ou é o caminho da obediência ou é o da desobediência. Ou é o caminho da vida ou o caminho da morte. E nós precisamos ressaltar que esses dois caminhos são muito diferentes, extremamente diferentes. O caminho da desobediência é um caminho mais amplo, é um caminho mais largo, é um caminho mais espaçoso. E existe uma grande multidão caminhando por este caminho, andando por ele. E observe bem, este caminho é aquele caminho que oferece ao ser humano grandes vantagens. As promessas que estão neste caminho é uma promessa de prazer ilimitado. É um caminho onde nada é proibido. Você pode fazer o que quiser, obviamente sofrendo as consequências das suas escolhas e daquilo que você quiser fazer. Se você está trilhando esse caminho, eu tenho uma notícia para te dar que talvez você não goste de ouvir. Talvez abale as suas estruturas. O final deste caminho é a morte. O final deste caminho é a morte. A Bíblia diz que aqueles que andam por esse caminho serão arrancados da terra, não prevalecerão no dia do juízo. O que é juízo? É o dia em que Deus irá julgar o nosso procedimento, conforme Romanos capítulo 2, versículo 6. Já o caminho da obediência, ele é um caminho estreito. É um caminho que exige renúncia, exige sacrifício, e somente as pessoas que têm coragem de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, e observe bem, tomar a cruz significa considerar-se morto para os valores do mundo, para os valores que são contrários aos valores do reino de Deus. Somente as pessoas que têm essa coragem e disposição é que irão conseguir trilhar o caminho da obediência. Eu não tenho a menor dúvida disso. O caminho estreito, ele traz exigências. Para caminhar por este caminho, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos recusar o pecado, recusar tudo aquilo que te leva para longe de Deus, recusar tudo aquilo que transgride os mandamentos de Deus, tudo aquilo que transgride os ensinamentos que o Senhor nos revelou através da sua palavra. Mas observe o seguinte: a questão mais importante é: todos aqueles que trilharem por este caminho irão entrar no deleite eterno, vão desfrutar de alegrias que nós não temos sequer condição de mensurar. Esse é o caminho da vida. Esse é o caminho que te levará a viver eternamente com Cristo no céu. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que nós passaremos a eternidade. Eu não vou passar a eternidade. Nós não vamos passar a eternidade, porque a eternidade, ela não é passageira, ela é eterna. Então nós viveremos a eternidade, viveremos eternamente na presença do Senhor.
porque esse caminho é o caminho da vida. Presta atenção, fique esperto, se liga. Sabe por quê? Hoje Deus coloca diante de você esses dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Jesus disse que ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém conseguiria se reconciliar com Deus a não ser através de Jesus Cristo. Preste atenção, se você ainda não está no caminho da vida, muda de rota agora, muda de direção agora. Talvez você pense assim, mas você disse que esse caminho é muito difícil. Verdade, é exatamente isso. É difícil, é estreito, exige renúncia, mas te levará ao céu. E mais, neste caminho você nunca estará sozinho. Ah, mas eu sou fraco, eu não consigo caminhar sozinho. Eu sei, eu também não consigo caminhar sozinho. Nós só vamos conseguir trilhar por este caminho e chegar ao final dele e recebermos aquilo que o Senhor nos prometeu, que é vida eterna com Ele no céu, porque Ele vai estar junto nessa caminhada. O Senhor Jesus garantiu aos seus discípulos que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é presença constante na nossa caminhada, no caminho que nos leva à vida. O caminho largo, embora seja a estrada de prazeres passageiros, te conduzirá à morte. E aí, por qual caminho você tem andado? Por qual caminho você quer andar? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.